Olá, meus amigos. Estamos começando o primeiro episódio do programa Desvendando o Universo da Polícia. Este programa visa elucidar a vocês como que é a vida do policial e do delegado de polícia. Esse programa vai ter a participação sempre da doutora Liliane. Olá, doutora Liliane, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer incrível estar aqui. É um prazer inaugurar esse programa e espero que seja uma série de eventos elucidativos e significativos. Bom, esse programa visa, né? Nós estávamos conversando, né, doutora? Humanizar a polícia, tanto civil quanto militar. Doutora, fale um pouco de você. De onde você veio? Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, nasci na periferia de São Bernardo do Campo, de pais muito batalhadores, mãe servidora pública, meu pai metalúrgico, e aí eu cresci ali, né, no Jardim dos Vianas, tal, e depois meus pais se separaram, eu era muito cedo separado, eu assumi a responsabilidade de cuidar das minhas irmãs, que eram mais novas. Eu tinha 11, uma 4, outras 5 anos, se não me engano. E foi assim, minha mãe trabalhando muito, 3 empregos, a gente sozinha em casa, bem precária a nossa vida, e o que a minha mãe conseguiu ali nos oferecer foi educação. Então, todo o recurso que entrava em casa era para investir na nossa educação. E lá em São Bernardo do Campo, né? Isso. Como que era a educação? Como foi sua infância? A minha infância, até os 10 anos, foi ali minha mãe trabalhando bastante, meu pai também. Inicialmente, minha mãe empregada doméstica, meu pai lixeiro. Então, eles estudavam, trabalhavam muito. Fui criada ali com a minha avó cuidando da gente, né? Até que eles romperam. E aí a minha mãe foi morar em outro bairro, que era bem melhor, estruturado, mas sem a ajuda ali de um adulto, né? Era minha mãe e nós 3 crianças. E aí começou a nossa jornada. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que veio essa vontade de estudar, primeiramente? Minha mãe sempre foi muito estudiosa, meu pai muito estudioso. Então, é aquilo, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, eu acordava muitas vezes com a minha mãe com a fitinha da Fix, era em inglês, como que chama aquelas... Fisk. Fisk. Eu lembro da minha mãe repetindo as palavras, meu pai fazendo torneiro mecânico na época, os dois sempre foram muito estudiosos. E eu fui muito estudiosa, minhas irmãs também, então a gente cresceu nesse universo de muita leitura, da minha mãe passar as férias, a gente não tinha como viajar, então minha mãe passava as férias, ela adiantava o ano. Então, eu estava no 3º ano, nas férias já estudava o conteúdo da 4ª série. E assim foi. E na 4ª série eu tive uma professora, minha inspiradora. Foi em 88, eu estava com 10 anos, e foi quando promulgou a Constituição de 88. E todo aquele processo com Ulisses, Guimarães e tudo mais, a gente acompanhou na escola, fazendo dissertação e tal. E ali eu falei, eu vou ser advogada. Aí eu falei, eu vou ser advogada. Morava na periferia, tinha uma noção muito distorcida da polícia, mas, de qualquer forma, era a única que nos socorria quando precisava. Então, eu falei, eu quero ser advogada. E cresci com isso. Eu achava que ia ser advogada, até ingressar na faculdade e me apaixonar pelo direito penal. Então, essa seria a minha próxima pergunta. O que lhe inspirou a ingressar no direito? Então, a Constituição, a nossa Carta Magna, foi a grande inspiração, aquele movimento da Constituinte, foi isso que lhe inspirou? Sim, eu lembro que quando o candidato morreu, era o Tancredo Neves, eu tive uma crise de choro, eu tinha 10 anos de idade, era assim, totalmente ligada nesses assuntos de direitos, garantias, né? A gente vivia na periferia, então assim, minha mãe e meu pai sempre com essa pauta em casa. Então eu cresci nesse universo e eu sou muito legalista. Sim. Então eu era o que eu queria. Desde sempre eu sabia que ia fazer direito. Só soube que seria delegada de polícia quando ingressei na faculdade.
que aí eu fiz amizade com os policiais e fui me encantando pelo direito penal. E em qual universidade você estudou? Eu fiz a Universidade de São Francisco, que é a USF, aquela que tem em Bragança, tem um campus no Paris. E eu fiz lá a minha faculdade, de 2000. Aliás, eu terminei a faculdade em 2000, entrei em 96. Certo. E o amor, a paixão pelo direito penal veio já dentro da faculdade, não veio antes, não? Então, na verdade, o direito penal sempre me circundou, né? Eu vim da periferia, cresci com criminalidade. Eu lembro que na 4ª série, alguns amigos meus morreram numa chacina que teve perto da minha escola. Aquilo me chocou demais. E então, assim, a violência sempre foi muito presente na minha vida. Certo. Porque quando se vive na periferia, isso é uma coisa corriqueira. Então, me lembro de alguns fatos bem marcantes para a criança, assim, de você estar indo para a escola e aquilo ser corriqueiro. Tinha um viaduto que a gente tinha que descer para pegar o ônibus e vários corpos ali eram jogados ali. Então, eu cresci com isso mesmo, vendo essas coisas, né? Então, e minha avó sempre ouvindo um programa policial, então era Gil Gomes, aquelas coisas. Por exemplo, eu ficava doente, eu ia até minha avó, eu tinha muita dor de garganta, me levava para pronto-socorro, e aí antes de sair de lá, na verdade, é a minha avó que queria. Ela falava para o policial: deixa a minha netinha sentar na viatura e ligar a sirene. E eu gostava de que aí o policial todo amável, deixava eu entrar na viatura, ligava a sirene. Então, eu sempre tive aquele contato com a polícia, né? Eu nunca os vi como os vilões. Certo. Né? Não sei se na minha infância... Eu nasci dentro da ditadura, né? Era o Messi, em 77, eu acho que era Messi. E até a Constituição de 88, nós tivemos outros governos ditatoriais. Sim. E, não sei, tinha aquele amor e ódio, assim, mas eu tinha sempre aquele olhar fraternal pela polícia, de proteção. E dentro uma pessoa que foi criada na periferia, como que foi para os seus amigos quando você resolveu entrar na polícia? Então, muitos dos meus amigos morreram, não se formaram, não tive mais contato, porque, como eu te falei, meus pais se separaram. Então, eu saí desse cenário, que era o Morro do Industrial, que eu morava, em São Bernardo do Campo. Fui morar no Demarque, que é uma região muito melhor. Embora a nossa casa era mais precária, os arredores, a vizinhança era melhor. E aí mudou o cenário, eu já não vivia com tanta violência mais. Mas a minha origem é aquela, e eu nunca me esqueci dela. E eu sempre me orgulhei de onde eu vim, de onde meus pais vieram, né? Então, aquilo só me fortaleceu para eu continuar buscando. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, fiz com bolsa, tudo mais. Mas, assim, eu sabia que ia para esse universo. E minha mãe, como filha só de mulheres, ela tinha muita preocupação com o nosso futuro. Então, ela falava: você tem que ser funcionária pública, porque ela virou funcionária pública e ela conseguiu uma estabilidade. Então, na minha cabeça, assim, eu fiz direito, eu vou ser funcionária pública. Embora eu também tinha o sonho de ser jornalista, de fazer educação física, porque eu sempre gostei muito da área de esporte, minha mãe: não, você tem que ter uma estabilidade, porque mulher tem que ser independente. Mulher não pode depender de homem, tem que ser funcionário público, pinga mais não seca, sabe aquelas coisas? Sim. E eu cresci assim. Certo. E quando você se formou, você primeiro foi advogar. E qual área que você advogou? Nunca advoguei. Nunca advogou? O que aconteceu? Ah. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a prestar concurso. Eu passei na faculdade com 18 anos, e aí eu fui trabalhar de estagiária na Prefeitura de São Bernardo, estágio não remunerado. E aí eu comecei a estudar para concurso público. E eu lembro que saiu inscrição para oficial de justiça e para escrivão de polícia. Passei nos dois. Para oficial de justiça, nunca me chamaram. E escrivão de polícia, eu ingressei em 98. Então, eu estava no 2º ano da faculdade, virei escrivã de polícia. Quando eu virei escrivã de polícia, o ambiente foi muito austero comigo. Muito austero. Muito machista. Certo. E eu, pequena, muito delicada sempre, assim. Então, até eu me ambientar,
a entender todo aquele universo, foi muito sofrido. E aí eu pensava comigo, já que eu estou aqui, eu não sou escrivã de polícia, eu sou estagiária para virar delegada. E aí, desde o começo, eu me importava dessa forma. Eu vou ser delegada de polícia. Então, eu ia nos plantões dos outros colegas, eu comecei a estudar o dobro, aí eu fiz concurso para a Prefeitura de Santo André, e aí eu acumulava serviço noturno nos plantões, com a faculdade também, que não eram todos os plantões noturnos, eu tinha os dias de folga, e trabalhava de dia na FAISA, que era uma fundação em Santo André. Então, eu, desde a faculdade, fui me preparando para ser delegada de polícia. E fazia questão de trabalhar com vários delegados para entender cada vertente, como cada qual funcionava. E eu me lembro que eu colei assim, num colega que estava na fase, que era escrivão de polícia, de passar para delegado de polícia, passou em Mato Grosso, Cunha, e ele me ensinou muito. E aí eu falava, bom, já que eu estou aqui, eu vou ser melhor. E assim foi. Fiquei 8 anos como escrivã de polícia, até passar para delegado de polícia. E quando você passou para delegado de polícia, foi uma alegria para a família, né? Então, minha mãe não muito. Não? Não, minha mãe não muito. Meu pai, eu acho que sempre foi desejo dele. Certo. Meu pai era aqueles caras que sempre andou armado, que sempre achou o máximo, né? Aham. Eu, na verdade, sempre gostei também. Olha só, eu acho que se eu não tivesse a família que eu tenho, os princípios que eu tive, eu certamente teria sido absorvida pela criminalidade, porque esse universo de arma, de crime, sempre me tocou, Certo. sempre me seduziu. Então, assim, por isso que eu falo, né? O jovem, a criança, se ela não for bem direcionada, ela acaba indo para esse universo. Eu acho que, certamente, se eu não tivesse a estrutura familiar, se eu não tivesse ali a educação tão presente, meus pais estudiosos, o tempo todo na minha vida, o aprender presente, eu certamente não seria delegada de polícia, eu teria ido por esse viés. O estudo é muito importante para que o jovem venha sair além de sair da pobreza, ele não venha ingressar na criminalidade. Você concorda com isso? É fundamental. E quando você começa a estudar, o universo começa a se desvertigizar na sua frente. É como se você tivesse uma cortina, ela começa a se abrir. E aí você percebe que você pode navegar por todos os ciclos sociais. Você consegue falar de todos os assuntos. Quando você consegue se achar imbuído de conhecimento, eu acho que a única... Minha mãe sempre falou, a única coisa que nunca vão tirar de vocês é o conhecimento. Então, assim, uma roupa acaba, um sapato acaba, uma casa acaba, mas o conhecimento nunca vai acabar. O conhecimento é como a teoria da caverna de Platão, né? Quando você é criado dentro da caverna e quando sai, que você vê a luz do sol e ela brilha nos seus olhos, você vê que fora da caverna há um mundo maravilhoso. E foi assim que aconteceu com você. Exatamente. Foi assim que aconteceu comigo, com as minhas irmãs. Hoje eu tenho uma irmã que é anestesista, a outra é pós-graduada em pedagogia, enfermeira. E assim, e tudo da nossa vida, tudo que a gente conquistou, essa ascensão de classe social só se deu por conta da nossa educação. Certo. E como que é a rotina como delegado? Eu sou muito humana como delegada de polícia, sempre fui. Mesmo quando eu estava no plantão, chegava uma ocorrência, eu era aquela que queria saber o outro lado, né? E assim, eu sempre costumo dizer, eu nunca fui aquela delegada que engravida pelo ouvido. Então, só para exemplificar, uma vez chegou uma moça no meu plantão dizendo que havia sido estuprada, tal. Eu achei aquilo muito grave, lesões. Aí eu falei, o estuprador está onde? Está em casa. Falei para os investigadores, vá buscá-lo. Quando ele chegou, ele estava com os 2 braços enfaixados. Aí eu olhei aquela cena e falei, senhora, como que ele pode ter te estuprado com 2 braços enfaixados? Aí ele me explicou, doutora, eu não a estuprei. Ela veio de um outro bairro, ela quer ficar com a minha casa, e ela procurou a delegacia para fazer essa denúncia. A gente teve relação sexual, eu ejaculei, se a senhora fizer exame nela, ela vai ter vestígios meus, mas a senhora pode ver que as lesões que ela causou nela, eu seria incapaz de fazer. E o que eu quero ilustrar com isso? O delegado de polícia é o primeiro juiz da causa. Então, você tem que ser muito cauteloso,
Você tem que ter um olhar sempre humanitário. E você tem que sempre buscar a justiça. E assim, você não pode ter preguiça, né? Simplesmente registrar um boletim de ocorrência e ok. Às vezes a pessoa está ali para usar você como instrumento de vingança, ou às vezes ele está ali porque é a última rácio. É o único lugar estatal aberto 24 horas que atende qualquer pessoa de qualquer classe social. Então, no Brasil, nós somos bacharéis em direito. Um delegado de polícia, ele é muito preparado. É muito difícil ser um delegado de polícia, por conta do concurso público, que se exige muito, por conta das condições de trabalho, de salário. Quem está ali, 99% é porque é vocacionado. Cada um de nós tem, eu falo, cada um de nós tem uma centelha divina e tem um dom. A gente não escolhe a profissão, a gente é escolhido por ela. E quando você está no exercício da sua atividade, seja qual for a sua atividade, você tem que realizá-la com muito amor. Você tem que atender aquele próximo ali como se fosse teu pai, a tua mãe. Porque aí sim você vai estar entregando um bom serviço. As outras questões não faz mal. Se eu estou ganhando bem, se eu não estou dormindo, não tem problema. Quando eu estou no exercício da minha atividade, eu tenho que ser humana. Eu tenho que tratar o meu próximo como se fosse assim. Meu pai ou minha mãe que está ali presente, você entendeu? Entendi. E é assim que eu fui a minha vida toda. Quantos anos você tem de delegada? Delegada, 18. 18 anos. De escrivã, 8. São 26 anos. Nesses 26 anos, qual foi, se é que tem algum caso que mais lhe marcou? Tem. Eu trabalhei muito tempo na Homicídios de Diadema. Teve um caso que me marcou muito. Quando eu assumi a delegacia de Diadema, tinha um caso que já estava em trâmite. Era uma garotinha de 9 anos. A mãe, antes de falecer, câncer fulminante, ela pediu para a irmã, que tinha uma condição melhor, morava na Zona Sul, falou: fulana, por favor, eu sonhei que uma pessoa sequestrava minha filha, abusava sexualmente, esquartejava e ela morria. E eu sei que isso vai acontecer. Promete para mim que vai cuidar dela? Essa tia não cumpriu. Um mês exato da data da morte da mãe, essa menina estava passando ali, um vendedor de panelas, de pano de prato, como acontece na favela mesmo. E depois que aquele cara passou, nunca mais viram aquela menina. Todo mundo se mobilizou, fomos atrás, o delegado da época foi atrás, até achou que tivesse sido essa pessoa. Mas o que aconteceu com a Gabriela foi que ela foi achada num terreno baldio, num ritual de magia negra. Ela tinha sido violentada, 9 aninhos de idade, muito machucada, e eu nunca consegui esclarecer esse crime. Então, isso é o que mais me dói. Assim, foi esse crime, é o que mais me marcou, porque eu não consegui elucidar. Entendo. E acontece muitos casos de desaparecimento ainda hoje? Nós estamos vivendo uma fase que a disseminação do uso de droga está muito maior. E as pessoas, quando sob o domínio de droga, elas desaparecem, né? Porque ficam naquela fase da noia, né? Sim. Então, há muito desaparecimento, mas assim, eles acabam aparecendo depois, quando acaba toda aquela ânsia da droga. Agora, pessoas desaparecerem de um outro fator que não seja esse é muito difícil de acontecer. Certo. Eu trabalhei algum tempo na Homicídios e, assim, o que mais tinha mesmo era por conta do fator droga. Certo. E como que é para você, que é bem humanizada, trabalhar? Como foi para você trabalhar na Homicídios? Foi sensacional. A delegacia de homicídio, para mim, foi muito mais fácil do que sequestro. Depois eu te explico. Parece muito frio eu falar isso, mas quando você trabalha com um homicídio, o pior já aconteceu. Que uma pessoa morreu. O pior já aconteceu. Então, assim, a gente tem que ser muito rápido para angariar ali elementos de prova e elucidar crime. Eu tenho a mão boa para isso. Para crime contra a vida, eu geralmente meu percentual de esclarecimento é bem grande. Agora, como eu lido com isso, eu sou muito técnica.
né? Eu não absorvo para mim. Eu, quando estou presidindo uma investigação, eu sou muito técnica. Então, eu sou muito legalista. E eu fuço. Todo mundo é suspeito para mim, efetivamente é mesmo. Né? Respeito à Constituição, à legalidade, às garantias, mas eu sou uma delegada que eu dou trabalho. Entendi. Tá. E como que é para você conseguir separar isso aí, a profissional, a Liliane profissional, da Liliane pessoal? Ai, não é difícil. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito tranquila. Gosto muito de festa, eu gosto de surfar, gosto muito de esporte. Como eu vim da periferia, o Estado oferecia muitas oportunidades de fazer esporte. Então, eu sempre gostei de esporte. Então, seja o que fosse, balé, basquete, qualquer coisa, mesmo baixinho, o que tivesse ali, que a prefeitura tivesse oferecendo, eu estava fazendo. Certo. Então, muito cedo, minha mãe já colocou a gente como sócia de clubes. Então, eu sempre fiz esporte e gosto de esporte. Então, assim, até hoje, eu estou estressada, vou para academia, vou correr, vou surfar. E eu separo bem, porque eu acho que eu tenho que estar bem psicologicamente, eu tenho que ter amigos, porque a vida é feita de várias vertentes. E se não houver um equilíbrio, você não consegue desempenhar nenhuma função. E eu jamais seria uma delegada com discernimento e equidistante da situação se eu não tivesse fortalecimento espiritual, um ambiente familiar saudável. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho dificuldade, não. O que é família para você? Família é a base de tudo. Família é o meu principal, a minha vida. Família, para mim, é amor. Como é o seu relacionamento com as suas irmãs? Nós somos 3 cajazeiras. Nós somos super unidas. Eu não tive filhos, não consegui ser mãe, mas assim, eu sou mãe dos meus sobrinhos. Elas dividem até a maternidade comigo. Nós somos muito solidárias uma com a outra, muito amorosas, muito, extremamente amorosas. Hoje você mora em Santos. Hoje eu moro em Santos. É delegada em Santos mesmo? Sou delegada aqui do 3º DP de Santos. Como que é a sua rotina lá? Fala um pouco sobre o seu dia a dia. Então, assim, depende de cada delegacia que eu vá, né? Certo. Quando teve a operação... Quando eu vim com o diretor para cá, eu vim por causa da Operação Escudo. Então, eu fiquei no Guarujá. Então, ele sempre fala, os amigos trabalham mais. Então, a gente só dá missão difícil para bom soldado. E a gente foi para a Operação Escudo, realizamos um serviço excepcional na Operação Escudo. Infelizmente, houveram pessoas que morreram, mas assim a polícia mostrou ali a sua fortaleza e agiu de forma muito excelente, eu achei, sem abuso, etc. Acabando a Operação Escudo, eu vim para o 4º DP. Quando eu cheguei no 4º DP, você estuda a área, você faz um diagnóstico de área. Então, cada lugar tem as suas peculiaridades. O 4º DP, a gente tem umas moradores em situação de rua muito grandes, muita oferta ali de drogas. Eu costumo falar que são a população sem rosto, que é um outro tipo de trabalho. Terceiro DP é uma área nobre. Então, são muitas pessoas de posse, são muitas pessoas esclarecidas, e é um outro tipo de crime. O crime, quando ocorre numa área nobre, é diferente da periferia. Na periferia, todo mundo fica sabendo que ocorreu um estupro, um crime sexual, etc. Eu costumo falar o seguinte, os professores estão ali atentos. E agora, quando acontece um crime sexual dentro de casa, numa área nobre, eu costumo dizer que aquela criança ela tem menos os seus direitos garantidos. Porque, de repente, o seu pai é um desembargador, Entendi. é uma pessoa, um senador. Você acredita que algum diretor vai ter a coragem de falar, olha, essa criança está com um comportamento estranho, será que pode ser isso? Então, a gente verifica que o crime está em todos os lugares, em todas as classes sociais. Então, cada área tem a sua peculiaridade. Isso é importante você falar, que o crime não é só na periferia, né? O crime não ocorre só na periferia. Tivemos exemplos agora, 2 idosos, né? Uma voadora no peito que eu fiz,
o outro neto arrancou o olho com as mãos do vô. Então, assim, é a atenção que a gente tem que ter. É porque, assim, a falta de dinheiro parece que é o problema principal de todo mundo. E eu posso afirmar para você que eu, nessa minha andança por aí, eu convivendo com pessoas de padrão social muito maior do que eu tive lá atrás, na minha infância, eu vejo que as famílias são adoecidas. Então, não é a falta de dinheiro o pior problema que as pessoas têm. É a falta de amor. É a falta de Deus. Não tenho um viés religioso, não tenho, tá? Mas eu posso te afirmar que a falta de empatia, a falta de Deus é o pior problema que o ser humano pode ter. Certo. E você falou que veio para cá, para Santos, na Operação Escudo. Como que é trabalhar com o Derrite? Eu conheço particularmente. Olha, eu estou muito feliz com a atual administração. Muito feliz com a capacidade que eles têm. Muito feliz com o nosso delegado-geral. O meu diretor é meu amigo desde 91, desde que eu entrei na polícia. Ele fez a minha cartinha de recomendação para delegado de polícia. Então, assim, eu me sinto acolhida. Então, eu os acho pessoas extremamente humanas. Gosto de trabalhar com pessoas assim, competentes. Certo. E vamos falar um pouco de você no esporte. Quem é a Liliane no esporte? Eu sou metida besta, né? Eu sou o pato, não faço nada com excelência, mas tento fazer tudo. Entendi. A única coisa que eu fiz com excelência foi musculação. Quase participei lá do bodybuilding na categoria era Miss Bikini, né? Porque eu sou pequena. Não fiz por conta da pandemia, consegui ficar até com 8% de gordura no corpo, um puta sacrifício. Aí veio a pandemia, segurei uns 4 meses, quando eu vi que não ia rolar, eu falei, não dá para ficar me vivendo assim de dieta, porque o mais difícil é a dieta. Mas gosto muito. Aí eu descobri o surf. E no surf, assim, agora que eu estou conseguindo entrar numa direitinha, numa esquerda, mas, assim, muito dedicada. Eu sou muito dedicada. Você conheceu o surf aqui em Santos já? Não. Eu estava uma época muito frustrada que eu não conseguia ser mãe e eu quando criança, quase morri afogada. E aí, eu andando na praia com meu marido, eu falei assim para ele, cara, eu estou muito chateada, eu tenho que fazer alguma coisa agora que vai entrar o ano novo. Acho que era 2020, uns 4 anos atrás. Aí eu vi uma escola de surf. Eu falei assim, cara, eu vou surfar. Ele falou, cara, você não nada. Eu falei, mas eu vou surfar. Entrei na escola de natação, só para não morrer afogada, porque até hoje eu não nado. E aí eu fiz 20 aulas, porque era um pacote de 10 aulas. Aliás, 18. Meu marido fez 2 aulas, já conseguiu ficar de pé e surfar. E eu tive que fazer as minhas e a dele. E aí a galera foi para Costa Rica, fui com o professor e tal. E fiquei lá 7 dias, voltei e nunca mais surfei. Vim parar em Santos. E era muito tenso esse negócio de mudar de uma casa no interior, que eu era do interior, porque eu estava no The Inter 2, que faz parte de Campinas, e de repente eu larguei tudo lá para acompanhar meu delegado, meu amigo, o Dr. Luiz Carlos. E vim parar em Santos. Falei, cara, o que eu vou fazer nessa cidade? Falei, vou fazer aula de surf. E comecei, 7 horas da manhã, todo dia. Peguei sinusite, dor de ouvido, ia trabalhar doente. E agora estou aí, né? Já saí de uma prancha grande, de uma slow motion, de uma Revolution. Já estou numa 510, uma 62. E agora eu vou para Bali. Já dá para ganhar uma medalha de ouro? Nunca. Nunca. O surf não é assim, não. Fazer não funcionar. É um esporte difícil, viu? Sim, eu sei. Eu tenho vontade de aprender também. Vamos. Tem um amigo meu que fala assim, Carlão, vou te ensinar a surfar. Eu falo assim, eu só sei nadar ou nado pedra. Eu entro no mar, eu afundo. Aí ele falou assim, não, mas tu vai aprender, eu vou te ensinar. Eu falei assim, A gente aprende tudo que a gente quer, a hora que a gente quer. Eu acredito, sim. Eu lembro quando eu fui chamado para jogar futebol americano, eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada de futebol americano. Joguei por 12 anos. Foi Cara, muito você é um bacana. atleta, né? Foi muito bacana. E você jogou lá nos Estados Unidos? Não cheguei para os Estados Unidos. Joguei aqui no Brasil mesmo. Disputei o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Joguei pelo Santos e depois joguei pelo Corinthians. Foi muito bacana. Parabéns.
Olha, eu gostaria de ser atleta, sabia? Ah, é muito Porque bacana. depois que eu fiz que eu me preparei para o bodybuilding, é uma sensação, não é o corpo mais. Não é porque você está com isso, o seu tamanho tá, não é isso. É você saber que é capaz. Tipo, Exatamente. cada vez que você consegue superar um pedaço de pizza, é sério, um pedaço de chocolate, fala assim, cara, eu tô vencendo a mim mesma. É uma coisa que faz um resultado cerebral importantíssimo, né? Você cria uma força, uma casca, uma garra. É isso mesmo. Pro atleta é isso, o desafio. As pessoas acham que a pessoa vai, acredito que seja o seu caso, vai pra academia todo dia porque quer um corpo. Chega uma hora que não é mais o corpo. Eu brinco, felicidade. É a felicidade. Te dá um prazer estar na academia, o desafio. Aí eu vou aumentar minha carga, hoje eu vou treinar meia hora a mais que vai dar, que eu vou ficar melhor, o rendimento. É o psicológico. Sim. Na verdade, todo mundo vai. Eu fui pela minha bunda, lógico. eu fui para academia para melhorar minha bunda, né? Mas depois, quando você começa a ter resultados, você fala assim, não é mais isso. É assim, você tá chovendo, você tá com vontade de ficar em casa e fala, não, eu vou para academia. É um negócio psicológico, é muito louco isso. Eu tava falando com um colega meu agora de manhã, liguei para ele. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá esse frio? Aí ele, meu Deus do céu, eu tô aqui debaixo da coberta. Eu falei, eu tô saindo da academia agora. Aí ele, você é louco que eu vou sair da minha casa para ir pra uma academia nesse frio. Mas você tem um compromisso com a sua saúde. O esporte, a academia hoje, é saúde para você? Eu não vivo sem. Ontem mesmo, eu cheguei de São Bernardo, né, que foi Dia dos Pais. Aí meu marido falou, onde você vai? Tava cansada, tal. Eu falei, vou correr. Tava meio chateada por causa do estado de saúde do meu pai, que não está bem. Eu preciso correr. Então, é a minha pílula de saúde. Aí eu comecei a ouvir um programa de mindfulness. Aí eu falei, era 20 minutos. Aí o autor estava falando mais, que eu estava ouvindo o videobook. Eu falei, foi o tempo todo. Eu corri 40 minutos, mas corri. A 11, 10, 9, 11, 10, 9. Quando eu vi, eu falei, nossa... Hoje eu vou dormir. Aí eu cheguei e arrumei meu closet, sabe assim? Aí você fala, não preciso tomar nenhum remédio. É exatamente saúde. isso. E as pessoas não acreditam nisso. Parece conversa de médico, né? Parece, mas não é. Não é. É saúde. É sério. É muito legal. É um cuidado, eu vejo isso aí, é um cuidado que a gente tem conosco, para ter longevidade, né? É isso. Para mim é mais saúde mental. E o esporte, né, a prática esportiva, te ajuda na sua carreira? Muito. Porque, assim, veja bem, eu sou à frente de uma equipe. Eu tenho que ter um olhar de um todo, panorâmico. Eu não posso pensar imediatamente, eu não posso ver a ocorrência com uma pequenez. Então, eu tenho que saber o que eu vou pedir para o perito, para o médico legista, o que eu quero do meu investigador, do meu escrivão. Eu estou lidando com um autor de crime, que é uma responsabilidade muito grande para mim botar alguém na cadeia. Sim. Para mim é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo rezar, sabe? Antes de tomar uma atitude, sempre fui assim. Falar, ai, Deus, que eu não esteja fazendo injustiça. Porque injustiça é uma coisa que dói muito. Eu já fui processada algumas vezes, e assim, por conta de ego, de diferenças de carreira, e eu falo para você, cada vez que você recebe um processo, uma condenação, que você percebe que é por vaidade ou perseguição, alguma coisa, isso dói muito em você. E assim, eu não sei, eu que vim da periferia, eu vi muitas injustiças. Injustiça é uma coisa que dói. Então, eu procuro ser uma pessoa muito justa. E quando eu fiz a reconstituição aqui, eu lembro que está tudo aquele barulho e tal, e eu consigo. Eu consigo me fechar, concentrar e não me desfocar. Aí eu te falo, por isso que eu te falo que eu não misturo as coisas. Quando eu estou na minha casa, eu pratico muito isso, sabe? Certo. O meu corpo, a minha alma e meu espírito tem que estar aonde eu estou. Sim. Então, se eu estou aqui com você, você pode ter certeza que eu estou de corpo e alma. Uhum. Quando eu estiver no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa. Quando eu estou treinando, eu estou treinando. E como é que você consegue fazer isso daí? É, Sei que para mulher é mais fácil. Não é. Do que para homem. Não é. É para todo mundo é difícil. É difícil. É difícil? É difícil. Mais, isso é uma meditação, tá? Pode continuar. Isso é uma meditação que você tem que
que eu aprendi com uma professora até. Muito novinha, que dava yoga. Então, assim, é você, por exemplo, eu comecei assim, você vai lavar uma louça, observa a água caindo na sua mão, o prato, o cheiro, as coisas. Observa onde você está. Porque senão, você pense bem, o passado não existe mais, acabou. Não. Acabou o passado. Você ficar vivendo preso numa situação, numa circunstância, numa revolta, numa mágoa, só vai te causar dor. E o seu cérebro não sabe que aquilo já acabou. Você fica preso lá, vivendo um loop de tristeza, de mágoa, que já acabou. Às vezes a pessoa nem sabe. Você criou uma expectativa e você sabe que o ser humano não foi feito para decepcionar a gente. Porque a gente cria expectativas. Sim. A gente faz uma cobrança dos pais, principalmente, injusta. Filho é muito injusto com pai e mãe. Eles são seres humanos tentando fazer aquilo que é melhor para eles. Entendi. Então, as pessoas ficam presas no passado. Ou ficam ansiosas pelo futuro. Cara, você não tem o futuro. Hoje a gente vive num mundo assim, né? Quando a pessoa não tem depressão, a depressão é porque ela está presa em algo do passado, e a crise de ansiedade porque ela está ansiosa pelo que vai ocorrer no futuro. E aí, o que eu te falo? Como fazer isso? Respira e sente o seu coração. Respira. Tenta sentir o seu ambiente em volta, ouvir o que está acontecendo, olhar nos olhos das pessoas, se concentrar no que ela fala. Uhum. Entendeu? Hoje, no mundo digital que nós estamos, está cada vez menos isso aí. Né? Seja mais empático. As pessoas estão muito chatas, muito cheias de mimizentas, sim, cara. Nada pode falar mais. Eu falei outro dia para minha empregada, eu falei assim, ela falou assim, dona Liliane, o seu pai, você não pode falar que ele foi lixeiro, é coletor de lixo. Eu falei, ô Mariana, as pessoas têm que se preocupar com coisas efetivas. A gente tem que se preocupar em se melhorar o entorno. O Estado tem responsabilidade? Tem, mas a maior é a nossa. Quando a gente muda a si próprio, muda o nosso entorno, isso cresce. E é assim que eu enxergo o mundo, entendeu? Eu não fico me abastecendo de coisas ruins. Se a pessoa vem me contar alguma coisa que não vai me acrescentar, ou eu vou ouvir alguma notícia que não vai me acrescentar, hoje está cheio de podcasts maravilhosos. Sim. Meditação você pode fazer onde você quiser. Jesus Cristo meditava. Sim. Ele reservava um tempo para ele, para ficar meditando, para conversar com o Pai. Ele fazia isso. Entendeu? Conversa com Deus. Se não tem nada de útil para fazer, vai dormir. Dormir é ótimo. Exato. Você entendeu? Entendi. Vai dormir. Entendi. E deixa eu te perguntar algo. Futuro, o que você pensa? Você tem planos? Eu penso assim, né? Eu fico... Polícia, eu amo a polícia. Difícil para mim me ver fora da polícia. Então, agora, eu falei assim, poxa, muita gente sempre me cobrou fazer alguma coisa. Todo mundo que me conhece fala, nossa, você é tão motivadora. Nossa, eu fiz nutrição 2 anos, porque durante a pandemia, embora eu trabalhei o dobro que eu trabalhasse, eu tinha necessidade de ter interação. Certo. Então, eu comecei a fazer nutrição, porque eu, na adolescência, era gordinha e, desde sempre, eu fiz dieta e fazia minhas marmitas. Então, eu fazia marmita no tempo que ninguém fazia. E aí eu comecei a criar comidas, com aveia, grão de bico, lentilha, ervilha, doces. E eu sempre gostei desse universo de cozinhar. Então, assim, quando eu estou muito tensa, eu vou para a cozinha. E meu marido é o coitado. Meu marido, antes era minha irmã mais nova, que era a minha cobaia, hoje é meu marido, que é meu cobaia. Então, ele fala, não, isso deu certo, isso não deu certo. E eu gosto muito de fazer comida saudável, comida gorda, mas saudável. Certo. E aí eu passava essas receitas, tal, dica de exercício, de alimentação. Muita gente falava assim, cara, você me motiva muito, você dá dica de livro, por que você não faz alguma coisa nesse sentido? E aí eu falava, poxa, eu podia usar isso, né, a meu favor. Porque vai que eu me aposento, eu vou fazer o quê? Né? Eu queria alguma coisa de utilidade pública. E aí tem aquele preconceito com a carreira de delegado, de polícia. As pessoas não gostam de polícia. Né? Eu mesma fui assistir como é que chama? Narcos. Eu estava torcendo pro Pablo Escobar. Aí eu falava assim, cara, eu não posso torcer pro Pablo Escobar, mas era maior que eu.
entendeu? Ainda tem essa distorção. E eu sou polícia. Falei, como assim? Então, por quê? Porque falta a gente conhecer o policial. Sim. E hoje há uma romantização Da criminalidade. da criminalidade, né? Como é que você vê isso? É péssimo. Eu estava falando com meu marido, né? Ele estava vendo aqueles programas de criminalidade e tal. Aí tem o Popeye, que foi o braço direito do Pablo Escobar. O cara ficou preso 20 e poucos anos, virou uma celebridade, fizeram um filme sobre a carreira dele. Eu falei, como assim a gente dá ibope para isso? A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar o que era... Eu não tenho essa impressão, tá? Aqueles valores que a gente aprendeu que era certo, hoje perdeu. Sim. Virou errado, virou certo e vice-versa. Isso me incomoda muito. Me incomoda demais isso. Porque as pessoas perderam os princípios, aquela hierarquia, sabe? Por exemplo, assim, o pai senta na cabeceira, vem a mãe e depois vem os filhos. É assim que as coisas têm que ser. Porque quando você inverte essa ordem, os filhos não sabem o seu papel, os pais não sabem mais. Aí eu estava ouvindo que os homens agora não sabem nem como chegar nas mulheres, quem tem medo. Aí vem uma lei Maria da Penha, que ela é distorcida também. É uma ação positiva do Estado, como as cotas para negros, que ela tem tempo para funcionar. Mas é um assunto muito longo para outra coisa. Mas é para você perceber o quanto está todo mundo perdido. Aí a pessoa se preocupa. Hoje pode falar negro, hoje é preto. Aí outro dia eu falei que era comunidade, não é mais, virou favela. Gente, a gente tem medo de falar, medo de ser processado. Exatamente. É isso que está acontecendo. Você resumiu tudo. Né? O cara tem medo de chegar na menina. Tem. E falar que é assédio. Poxa! Eu vi um vídeo ao qual o rapaz ele chega e ele elogia a moça. E, nossa, a moça começa a atacá-lo. Que ia chamar a polícia. Ele falou assim, não, eu tava brincando, você é horrível, você é uma baranga, você é muito feia, eu só tava brincando mesmo. Aí ela começou a rir. Por quê? Por causa disso, por causa da distorção dos valores. Os homens hoje ficam com medo de chegar e elogiar uma mulher. E aí eu falo pra você, eu, mulher, eu só quero um homem que me provenha, que seja o homem da casa, que me proteja. Não sei todas as mulheres, mas eu quero ser protegida. Sim. Eu não sou delegada na minha casa. Como que é boa, você chegou. Como que é vamos lá. O amor, o que é o amor para você? Olha, eu me apaixonei pelo meu marido 2 vezes. Ele conseguiu acabar com 2 noivados meus anteriores. Eu vi uma vez passando, eu era noiva, ele passou na frente da minha porta, eu me apaixonei por ele. Perdidamente apaixonada. Depois eu passei para delegada, depois de 6 anos. Eu já estava noiva do segundo noivo lá, me apaixonei de novo por ele. Aí eu falei, é esse cara. Porque quando você gosta 2, 3 vezes da mesma coisa, só pode ser a pessoa. E aí nos casamos. Ele é exatamente igual a mim, só que a gente fala assim, nossa, a Liliane é o Doreto de saia e ele é a Liliane de calça. A gente pensa muito igual. Não é fácil ser meu marido, porque eu sou uma pessoa extremamente simpática, eu sou uma pessoa que me relaciono com todo mundo e eu sou uma pessoa muito afetiva. Então, eu gosto de abraçar, não sei o quê. Isso, para os homens, é muito complicado. De ter uma mulher assim. Ainda sou delegada de polícia. Certo. Só que ele é um homem extremamente inteligente. Ele é um dos homens... E, assim, para eu estar casada com ele é porque eu tenho muita admiração. Muita admiração. Então, ser casada com ele não é fácil. Porque ele é muito inteligente. Então, assim, em casa não tem essa... chorou-me... Não, o relacionamento a gente é muito duro um com o outro. Não sei se ele é muito exigente comigo e eu com ele. Mas, assim, a gente tem muita confiança um no outro. E a gente está junto porque se ama. Não tem outro motivo. Os 2 têm dinheiro, os 2 têm profissão, os 2 são independentes. Entendeu? A gente está junto mesmo porque existe amor. Essa cumplicidade é importante para o casamento? Se o casal não falar a mesma linguagem, não tiver o mesmo objetivo e o mesmo rumo, não tem como. Nada da vida dá certo se a pessoa não tem planejamento, não tem propósito. E o casamento é isso. Se o casamento é ruim, a culpa é sua. Primeiro porque, de repente, você não escolheu a pessoa certa. Sim. Ou, se você escolheu, você se perdeu. Porque tudo que te incomoda, você tem que falar. Você tem que resolver.
Porque tem coisas que não vão mudar. Ele já sabe coisas minhas que não vão mudar. Eu sei coisas dele que não vão mudar. Não adianta. É um pacote. Aí eu pergunto, aquele pacote serve para mim? E é assim que a gente vive. Muito bacana. Já falamos sobre esportes, falamos sobre você. Você tem algum sonho que ainda não realizou? Tenho. Eu preciso falar fluente em inglês, que ainda não falo. Tá ali quase para virar chave, não vai. O espanhol também. E eu quero tirar o meu brevet, eu quero pilotar ainda. Bacana. Esse é meu próximo sonho. Viagens, você conheceu muitos lugares? Conheci bastantes. Conheci a Europa, conheci os Estados Unidos, agora eu vou para a Ásia. Certo. Mas eu tenho muita vontade de ir para a China. Uhum. Eu tenho muita vontade de ir para a África. Então, olha só. Você que veio da comunidade, não teve uma infância fácil, teve que se esforçar muito para chegar onde chegou. O que você diria para este jovem que está nos assistindo e que está na periferia e tem sonhos? Eu diria que não vá pelo caminho mais fácil. É sedutor, é imediato, vai te dar uma sensação muito boa. Você, de repente, fazer escolhas fáceis. Escolhas fáceis vão você, de repente, usar uma droga, né? Ah, maconha não é droga. É droga, sim. Tudo é droga. Se não fosse, não era proibido, não seria proibido. Embora tenha as 40 gramas aí, não é saudável. Uhum. Álcool não é saudável. Embora seja legalizado, é tão nocivo quanto. Não faça escolhas fáceis. Faça uma agenda. Faça uma agenda e sonhe. O que você quer? Você pode chegar em qualquer lugar. O limite é o céu, o limite é você. Se você se propuser a falar, eu vou ser tal coisa, o seu subconsciente, ele vai traçar aquilo, e se seu consciente não ouvir que você não é capaz, que isso não vai acontecer, se você ficar mudo para as coisas que vão criar óbices para você, você vai chegar. Você só precisa de ser disciplinado. Certo. O que é disciplina? Disciplina é você fazer aquilo que você está sem vontade de fazer, naqueles dias péssimos, que você não está motivado, e mesmo assim você ir realizar com excelência. Isso é disciplina. Foi assim que eu passei no concurso de polícia. Você estudou muito? Muito. Como foi a sua preparação para passar no concurso? Foi muito difícil. A minha faculdade não era de excelência. Não foi de excelência, porque durante a faculdade eu fazia plantões na polícia, eu fazia estágio numa fundação. Então, pouco tempo que eu tinha, eu era assim, o direito para mim sempre foi muito fácil, porque eu sempre dissertei muito, como eu sempre li muito, então, para mim sempre foi muito fácil. O direito não foi difícil. Fazer a faculdade. Agora, quando eu me vi na hora de prestar um concurso público, eu me matriculei em vários cursinhos. Fiz Damásio, Marcato, Delpol, tudo que eu podia. E aí, eu falei, poxa, eu trabalho das 9 às 19 ou em plantão. Como estudar? O que eu fazia? Eu comecei a dividir, estudar 50 minutos, descansar 10. 50, 10. É como se fosse uma academia. Então, para ficar acordada, bacia com água fria, com gelo no pé, quando chegava do trabalho. Entendeu? E aí eu tinha o cronograma. O que eu fazia? Eu estudava 30 páginas hoje, de direito constitucional, por exemplo. Eu efetivamente estudava. Depois que eu lia tudo, que eu marcava, eu fazia um resumo. É um vademecum, que a gente chamava. Fazia o resumo daquilo com as principais perguntas. Aí eu estudava 50 minutos constitucional, 50 minutos da direito administrativo. 5 horas por dia. Podia ser à madrugada, de noite, final de semana, eu tinha aquilo para estudar. Eram 5 horas por dia, tirando os 10 de descanso. Então, 50, 10 eram 5 horas. Independente se eu ia ter que acordar às 4 da manhã ou dormir meia-noite. Eu cumpria o meu currículo. E aí eu ia trocando. Acabava penal, constitucional, ia para administrativo, vinha para penal, processo penal. E aí eu tinha o dia das perguntas e a minha irmã fazia uma prova oral comigo. A minha irmã, que é enfermeira, ela sabe mais de direito que muitos colegas meus, porque ela corrigia, né? Que ela fazia as perguntas. Então, é isso. Então, foram 5 anos dessa forma. E aí eu ia para o cursinho, ia trabalhar,
e à noite estudava. E Natal, Ano Novo, festa, nunca teve. Foram 5 anos desse jeito. Você olhando para trás, valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. Eu lembro que, na época que eu estava prestando concurso, você começa a ficar maluca, começa a sair do estado. E aí tinha um grupinho, eu mais 4 amigos. Um passou no Pará, como delegado. Outro, hoje, ele chegou a ser quase delegado-geral, está em Santa Catarina. O outro virou advogado. Aliás, eram 3, e eu a 4ª, né? E eu me recordo que eu cheguei para Rondônia, passei para promotor de justiça, fui até a fase oral, mas não era isso. Eu tinha que ser delegada, em São Paulo, entendeu? Era aqui que eu queria ser delegada de polícia. Ah, é o menor salário da federação? Não faz mal. Ah, mas promotor ganha muito mais, tem mais status? Não faz mal, eu nasci para ser delegada. E foi tão difícil, mas eu me orgulho tanto disso. E eu me lembro que nessas andanças, uma vez eu encontrei um rapaz, ele falou, poxa, você tem tanto preparo, por que você não vai trabalhar num cargo político lá em Mauá, não sei o quê, você vai ganhar tanto. Você já tem a OAB. Várias tentações, assim, né? Certo. Ou então você recebe uma cantada assim de um cara que tem dinheiro. Você não precisa ser delegada de polícia. Né? Entendi. Não sei por que você se esforça tanto. Mas eu precisava. Porque, para mim, é a minha dignidade. Era aquilo que a minha mãe falava. Você tem que ser independente, você tem que ser dona do seu nariz. E a gente só tem dignidade. As pessoas, os jovens, têm que acreditar nisso. A gente só tem dignidade quando a gente tem a nossa carreira, quando a gente tem conhecimento e quando a gente se banca. O que é justiça para você? Justiça é quando você consegue fazer com que uma coisa horrorosa, uma coisa que machuca alguém, ela seja revertido, ou seja, elucidado. Isso, para mim, é justiça. Sabe aquele sentimento? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, do irmão de uma vítima de homicídio, falando, doutora e equipe, muito obrigada. Hoje foi o julgamento do meu irmão não volta mais. A minha mãe estava vivendo à base de comprimidos, mas só de saber que aquela investigação conseguiu colocar aquele fulano na cadeia e ele vai pagar por isso, a senhora salvou a minha família. Então, isso descreve muito para mim o que é justiça, sabe? É você reparar um dano gravíssimo. É você ser um instrumento... Eu acho que isso é um instrumento de Deus, sabe? Você fazer a justiça é isso. E injustiça? Injustiça é quando aquela perseguição, aquela inveja, aquela manipulação, e uma pessoa faz mal para outra por capricho. Seja por qual sentimento for, você fazer um mal para o seu próximo, eu acho muito injusto. É muito grave. Liliane, se você pudesse resumir a sua trajetória, o que você diria? Você olhasse para você no espelho hoje e que recado você daria para você mesmo? Ai, você foi muito fofa, você está de parabéns. Você foi muito corajosa, falaria para mim. Apesar de tudo, você foi muito corajosa. Me orgulho de você. Bacana. Nós estamos chegando ao fim, certo? Um recado, nós já mandamos um recado para os jovens. Uma pessoa que não é tão jovem e não realizou os seus sonhos, o que você diria para ela? Há tempo. A gente está vivendo agora uma fase tão bacana. As pessoas reclamam tanto. Eu acho que tem um exercício muito legal para se fazer. Todo dia, quando você acordar, você agradece de coração mesmo, 10 coisas que você tem. Cada dia, uma diferente. E você pense o seguinte, a gente não sabe quando vai partir. Pode ser que seja com 80, pode ser que seja agora. Mas, se você tem um sonho, busque o seu sonho e realize o seu sonho. Nunca é tarde. Hoje em dia, não tem mais limitação. A gente tem a ciência do nosso lado. E se eu pudesse falar alguma coisa para uma pessoa que já passou aí dos 60, que está aposentado... Cara, às vezes eu vou aqui nos mercados, tá? Eu vejo o pessoal que é da terceira idade, fala terceira idade, né? O pessoal tão bravo, o pessoal tão nervoso, briga com tudo, ranheta. Cara, você está aposentado, ganhando seu salário, vivendo na praia.
Vamos ser mais empáticos com os outros, vamos ser mais legais. Sabe? O pessoal que é os jovens, cara, sai um pouquinho da rede social, vai viver. Vai sentir o ar bater no rosto, dá um mergulho na praia. Fala em praia, antes de nós terminarmos, o que é a cidade de Santos hoje para você? A cidade de Santos é uma bênção. Cidade de Santos, a gente tem que cuidar dela com muito carinho. Poxa, a gente tem o mar, sabe? Só de você ter um calçadão para andar. Várias pessoas de mundos diferentes vindo para cá, interação. Tem muita coisa, muito barzinho, muita vida social, né? Cidade de Santos, ela te proporciona muitas alegrias. Mas eu acho que não é o lugar que você está, é quem você é. Então, o mais importante de tudo é você cultivar, apesar de tudo, cultivar dentro de você a alegria. E a gente só consegue ser alegre quando a gente não faz o mal para alguém. O que é felicidade para você? Felicidade é isso, é você ser empático, você ser grato, é você assim, amanhecer o dia e falar, poxa, é mais um dia, é esse o único dia que eu tenho na minha vida, eu vou fazer ele valer a pena. É você viver um dia de cada vez. Certo. Bom, meus amigos, esse foi um episódio do Desvendando o Universo da Polícia com Liliane, né, Liliane? Muito obrigada. Um abraço para todos, despeça dos nossos amigos, até o próximo, né? Muito obrigada, estou lisonjeada, espero que eu trago alguma palavra aí que modifique a vida de alguém, porque a finalidade, eu não sou exemplo para ninguém, nem quero isso. Eu sou só uma pessoa que acho que a gente está precisando de mais afeto, está precisando olhar para o outro com empatia, está precisando dar o seu melhor. Não importa o que você faça, faça com amor. Obrigado pelo convite de participar desse projeto contigo. Até o próximo episódio. Tenha um abraço a todos.